Hoje, vamos mergulhar fundo no quinto pesadelo da saga de Freddy Krueger, A Hora do Pesadelo 5. O Filho do Sonho, lançado em 1989. Este filme tentou levar a franquia por um caminho mais sombrio e gótico, mas acabou se tornando um dos capítulos mais controversos e, para muitos, um ponto de virada na série. Vamos desvendar os segredos da produção, as ideias abandonadas e como ele se encaixa, ou não, na continuidade da saga. Peguem a pipoca e cuidado para não dormir, porque a nossa viagem pela Rua Elm está apenas começando. Após o sucesso estrondoso de Os Guerreiros dos Sonhos e a bilheteria sólida de O Mestre dos Sonhos, a New Line Cinema estava com pressa. Eles queriam capitalizar a popularidade de Freddy e lançaram o quinto filme apenas um ano depois do quarto. Essa pressa toda teve um preço. O roteiro passou por inúmeras mãos e reescritas, com pelo menos 8 roteiristas diferentes, contribuindo para a história. A ideia inicial era bem mais pesada, explorando temas como o aborto e a psicologia do medo de uma forma muito mais séria. No entanto, o estúdio, com medo de afastar o público, optou por uma versão mais leve e focada no espetáculo visual, algo que já tinha dado certo no filme anterior. Stephen Hopkins foi escolhido para dirigir, sendo sua estreia em um grande estúdio. Ele vinha de filmes de terror de baixo orçamento e trouxe uma visão estética muito particular, inspirada no cinema expressionista alemão e em contos de fadas sombrios. Essa influência é visível na fotografia do filme, com seus ângulos de câmera distorcidos, cenários que parecem saídos de um pesadelo gótico e uma paleta de cores fria e azulada. Hopkins queria criar um filme que fosse visualmente impressionante, quase como uma pintura em movimento. O problema é que essa visão artística muitas vezes entrava em conflito com as exigências comerciais da New Line, resultando em um cabo de guerra criativo durante toda a produção. Uma das maiores polêmicas do filme envolveu a MPAA, o órgão de classificação indicativa dos Estados Unidos. A versão original de Hopkins era extremamente gráfica, especialmente nas cenas das mortes. A morte de Dan, por exemplo, onde ele se funde com sua motocicleta, era muito mais explícita, mostrando cabos e metais perfurando sua carne de forma grotesca. A morte de Greta, onde Freddy a força a comer até explodir, também era muito mais sangrenta. A MPI exigiu cortes pesados para evitar uma classificação X, que limitaria drasticamente o público. Hopkins teve que voltar à sala de edição várias vezes, cortando segundos preciosos de suas cenas mais impactantes. Muitas dessas cenas cortadas nunca foram oficialmente lançadas, tornando-se uma espécie de lenda entre os fãs que sonham em ver a versão do diretor um dia. Vamos falar do elenco. Lisa Wilcox retorna como Alice, a mestra dos sonhos. Sua personagem evoluiu bastante desde o filme anterior. Ela não é mais a garota tímida, mas sim uma jovem mulher lidando com a perda e a responsabilidade iminente da maternidade. Wilcox faz um trabalho sólido ao carregar o filme, mostrando a força e a vulnerabilidade de Alice. O problema é que o roteiro não dá muito espaço para os outros personagens se desenvolverem. Mark, o fã de quadrinhos, talvez seja o mais interessante deles, com seus sonhos se transformando em um mundo de super-heróis sombrios, mas ainda assim, seu desenvolvimento é superficial. E o que dizer do Freddy de Robert Englund? Neste filme, Krueger está mais sádico e menos piadista do que no quarto. A maquiagem, assinada pelo futuro mestre dos efeitos Greg Nicotero, também mudou um pouco, tornando-o mais orgânico e grotesco. A ideia era resgatar um pouco do tom assustador do primeiro filme. No entanto, a trama central, envolvendo Freddy usando o bebê de Alice para matar, foi considerada bizarra e até um pouco boba por parte do público e da crítica. A origem de Freddy, revelando que ele foi o filho de uma freira chamada Amanda Krueger, que foi abusada por 100 maníacos em um asilo, foi uma tentativa de aprofundar a mitologia do personagem. Essa backstory é visualmente poderosa, mostrada em um flashback em preto e branco, mas muitos sentiram que humanizar Fred, ou explicar demais sua origem, tirava um pouco do seu mistério e poder como força do mal pura. A continuidade da série começa a ficar um pouco confusa aqui.
O filme ignora completamente os outros Dream Warriors sobreviventes do terceiro filme, Kincaid e Hoey, que foram mortos no início do quarto. Não há menção a eles, o que parece estranho, já que Alice absorveu seus poderes. Falando em poderes, a ideia da Mestra dos Sonhos parece ter sido enfraquecida. No filme anterior, Alice era uma força a ser reconhecida capaz de enfrentar Freddy de igual para igual. Aqui, ela parece mais reativa, constantemente fugindo e tentando proteger seu filho, em vez de tomar a ofensiva. O final, onde o espírito de Amanda Kruger ajuda a derrotar Freddy, também foi visto como uma solução um pouco fácil. Um deus ex-máquina que não parecia totalmente merecido pela trama. Os efeitos especiais são um ponto alto e baixo ao mesmo tempo. As sequências de pesadelo são criativas, como a já mencionada fusão de Dan com a moto e o pesadelo em quadrinhos de Mark. A cena em que Alice fica presa dentro de um loop temporal no hospital é genuinamente perturbadora. No entanto, a execução de alguns efeitos, como o bebê Freddy apelidado de Freddy Feto, foi criticada. Mesmo assim, não dá para negar a ambição visual do filme. A cena final, dentro de uma espécie de labirinto mental, inspirado nas obras de M.C., é visualmente espetacular e mostra o potencial que a direção de Hopkins tinha. Comercialmente, O Filho do Sonho foi um balde de água fria. Arrecadou apenas 22 milhões de dólares nos Estados Unidos, menos da metade do que seu antecessor. Foi o filme de menor bilheteria da franquia até então. A crítica também não perdoou, apontando o enredo confuso, a falta de sustos genuínos e o excesso de piadas que já não funcionavam tão bem. Muitos consideram este o início do declínio da série original. A fadiga do público com Freddy Krueger estava começando a aparecer. Depois de 5 filmes em 5 anos, a fórmula estava se desgastando. A New Line Cinema percebeu que precisava de uma mudança drástica para o próximo capítulo. E essa mudança viria de uma forma bem definitiva. Curiosamente, apesar de suas falhas, O Filho do Sonho desenvolveu um status de culto ao longo dos anos. Muitos fãs apreciam hoje sua estética gótica única, sua trilha sonora e a tentativa de fazer algo diferente, mesmo que o resultado não tenha sido perfeito. É um filme que ousa em sua concepção visual e tenta explorar temas mais profundos, mesmo que seja freado pelas exigências do estúdio e por um roteiro problemático. É um capítulo fascinante na história da Rua Elm, um exemplo do que acontece quando a pressa e a interferência do estúdio colidem com uma visão artística ambiciosa. Para muitos, é o último filme clássico da Era de Ouro de Freddy, antes da franquia tomar rumos ainda mais estranhos. E aí? Qual a sua opinião sobre A Hora do Pesadelo 5? Você acha que é uma obra subestimada, com uma visão artística incompreendida? Ou concorda que foi o começo do fim para a série clássica? Deixe seu comentário aqui embaixo, vamos conversar sobre isso. E se você gostou dessa análise profunda, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos, onde vamos explorar a morte de Freddy e tudo o que veio depois. Obrigado por assistir e até a próxima.